Olá pessoal, Luiz Ronaldo aqui. Hoje nós vamos conversar sobre os impactos do uso das máscaras durante o exercício físico. Acho que todo mundo consegue perceber que há impactos do uso das máscaras, né? Tem gente que sente falta de ar, tem gente que fica desconfortável e a gente precisa entender o que realmente acontece ali. Eu trouxe para nós um estudo bem legal que faz uma comparação entre as máscaras cirúrgicas e as máscaras N95 e quais são os impactos do uso delas. Esse estudo foi feito com pessoas ativas fisicamente, não eram sedentários. Pessoas que cumpriam os 150 minutos preconizados pela Organização Mundial de Saúde. Em repouso, esse estudo conseguiu mostrar que não há alteração nenhuma com relação à captação de oxigênio, ventilação pulmonar, que é a entrada e saída de ar no pulmão, e frequência cardíaca. Mas a capacidade pulmonar altera nas duas máscaras. Capacidade pulmonar é o volume de ar que entra no pulmão. Só que isso é totalmente compreensível, porque o papel da máscara é filtrar o ar. Mas e durante o exercício, hein? Então eu vou citar aqui 5 impactos do uso das máscaras durante o exercício físico. Impacto 1. A diminuição do consumo de oxigênio nas máscaras, especialmente na N95. Impacto 2. A diminuição da ventilação pulmonar, ou seja, entra menos ar nas duas máscaras. Mas na N95 é de 10 a 20% inferior do que na cirúrgica. Impacto 3. Aumento do desconforto no uso das máscaras, especialmente na N95, o que é natural porque ela filtra mais. Impacto 4. A diminuição da produção de energia com ambas as máscaras. Mais uma vez, especialmente na N95. Impacto 5. E claramente, a diminuição da performance durante o exercício. Vale lembrar que o impacto maior na N95 se dá pelo fato dela proteger mais contra o coronavírus. Bom, agora é a pergunta. Será que a máscara acumula gás carbônico? Primeiro, é importante diferenciar CO2, que é o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, de CO, que é o monóxido de carbono. O gás carbônico faz parte do processo de respiração, tanto dos seres humanos quanto da fotossíntese nas plantas. O gás carbônico, portanto, na atmosfera ele não é tóxico, mas o excesso do gás carbônico pode gerar asfixia, como ficar respirando, por exemplo, dentro de um saco plástico, que ninguém vai fazer isso, né? Já o monóxido de carbono é extremamente tóxico. O monóxido de carbono tem muito mais afinidade com a hemoglobina do que com o oxigênio. A hemoglobina é uma proteína que está dentro das hemácias. Hemácias são os glóbulos vermelhos que tem no nosso sangue. A hemoglobina é a transportadora do oxigênio. E se ela estiver cheia de monóxido de carbono, de CO, não vai ter espaço para o oxigênio. Portanto, o excesso de monóxido de carbono pode matar por asfixia. Só que não existe monóxido de carbono no processo de respiração humana. E é importante colocar isso porque em diversos sites na internet você encontra uma confusão entre CO2 e CO. Mas voltando à pergunta, a máscara acumula ou não CO2? Há diversas notícias sobre acúmulo de CO2 viralizando e se espalhando na internet e nas mídias sociais. Eu mesmo já recebi uns 2 WhatsApps sobre isso falando que até causa morte. Mas isso não é verdade, isso é fake. De acordo com diversos estudos científicos sérios de diversos países do mundo, não há acúmulo de CO2 nas máscaras, nem na cirúrgica, nem na N95, nem em repouso e nem durante o exercício. Também não há um risco de hipóxia, que é a falta de oxigênio no organismo, nem de hipercapnia, que é o excesso de gás carbônico no sangue arterial. Agora, é válido um contraponto. Existem estudos antigos que mostram um acúmulo de CO2 em longa duração do uso da N95. E o estudo foi feito no caso de enfermeiras que usavam a N95 em turno dobrado, ou seja, durante 24 horas usando a mesma máscara. E mesmo assim, o aumento não foi clinicamente relevante para causar dano. Então, o papel das máscaras é filtrar as moléculas grandes, que é o caso do vírus, por exemplo. De qualquer forma, caso você vá fazer exercício usando máscara, especialmente a N95, tenta diminuir a intensidade do exercício de 10 a 20% e busque focar na saúde nesse momento, não tanto em performance. O exercício físico é um grande aliado, tanto na imunidade quanto na saúde. E as máscaras têm sido de grande valia, tanto na prevenção individual quanto no aumento do contágio de Covid. Então cuidem-se e até a próxima.